teve um perfil que foi muito pedido num comentário, que a sugestão do perfil gerou outros 100 comentários embaixo, assim. Então, acho que a gente tem que atender, que acho que vai ser interessante mesmo. Então, manda bala, André. Manda bala, talvez, pra essa pessoa. O rapaz do chapéu. Beleza. O rapaz do chapéu. Beleza. Olha aí. Posso falar o nome dele, Sim. pelo menos? O nome dele eu não vou lembrar, mas Virgulino. é o Virgulino. Virgulino, Ferreira. Virgulino Ferreira é o Lampião. Veio na regência de uma última reencarnação, aonde a missão foi somente para liderar a própria vida. Por mais que tinha atos por mais que ele veio com ato de crueldade, de violência, ele tinha muito no coração uma alma muito purificada, aonde transmutava a verdade o tempo inteiro. A vivência diante desta vida foi um sofrimento regido de outras vidas. Então aqui essa alma diz, o fato de eu ter reencarnado novamente foi apenas para cumprir atos de misericórdia. Por isso que até então foi a minha última reencarnação. Nesta última reencarnação, tive vários momentos num tempo só. Tive momentos de alegria, de compaixão. Muitas vezes tive a vontade de querer largar tudo e não cumprir a missão pela qual foi desejada. Mas muitas vezes também tinha uma intuição muito forte, regida ao lado espiritual, que pedia para que eu continuasse a liderar esse caminho. Muitas vezes me arrependia, outras não. Os meus arrependimentos, eles vinham constante, mas mesmo assim, algo também me forçava a trazer continuações e caminhos brutais. Ele veio mais numa reencarnação para poder cumprir a vida. E ao mesmo tempo que ele criava crueldade, punia pessoas inocentes até então, ele ao mesmo tempo ele se julgava. Então tudo aquilo que ele passava, ele tinha o autoanálise com ele mesmo e até mesmo de não querer aquela vida. Mas ao mesmo tempo algo muito forte berrava dentro de mim como uma missão espiritual. O que acontece? Esse espírito ele reencarnou, mas a missão dele também foi para resgate espiritual. Então, ele fazia muitas coisas, que traz que muitas coisas negativadas, mas que ao mesmo tempo, após feito, ele julgava, ele ficava muito mal. Aqui diz, muitos me julgavam, mas eu sei o quanto fiquei mal com tudo. Eu sei o quanto passava mal com toda aquela situação. Então, por mais que ele tinha que tomar algumas situações severas, rígidas, ele depois se punia. Ele não sabe o que mais sofria, o que mais faria ele sofrer. Como a gente pode dizer? O que mais fazia ele sofrer? Ou a punição ali naquele momento, ou o arrependimento do que ele fez. Tudo isso foi um momento muito árduo. O desencarne, para mim, foi um alívio, que é onde eu pude perceber que a minha missão estava cumprida. No caso desse espírito, ele foi muito obrigado a reencarnar de novo e a cumprir algumas missões. Acho que é um dos podcasts teve um caso também desse. Que no caso dele, ele também veio para resgatar almas, né? Que estava predestinada a um ciclo espiritual. Então, na verdade, ele é um mago negro que reencarnou, se tornando um lampião, mas a função dele maior era trazer de volta essas almas para o plano espiritual. Por quê? Almas que, na verdade, não teriam e nem deveriam ter vindo para o plano espiritual, para o plano físico. Tá. Então, o resgate, o combinado, né? Que ele voltasse ao plano e recolhesse também essas almas. Ele vem muito ligado à magia negra. Não nessa vida que ele viveu nessa, mas de outras vidas, muito ligado à magia. Ao lado do feitiço, né? Mais da magia. Então, aonde, ao mesmo tempo que ele tinha um lado anjo, ele também tinha um lado da penitência. Tanto que é que hoje, ele se encontra... Hoje a minha alma não se encontra no céu, nem tampouco no inferno, como vocês dizem. Me encontro pelambulando ainda pela vida, porém sem vagar, pois posso me transmutar. Hoje é como se ele fosse um guardião, aonde ele não tem visão, né? Não tem foco da vida, não tem um padrão que se está no céu ou no inferno. Ele está livre, aonde ele ganhou uma liberdade. E isso para ele basta. É como se ele fosse virado um Exu, assim? Exato, como seria hoje um Exu. Ele entra nessa linhagem e muito focado na espiritualidade. Boa colocação. Sou muito bom mesmo. É raro, hein? Um comentário sobre o Lampião, depois a gente volta para as perguntas. Eu acho que acontece uma coisa com ele que é meio que um efeito pirata, assim, sabe? Porque tem uma coisa meio... pela mitologia que fica,
por tudo que aconteceu, e às vezes pelo motivo que levou as coisas a acontecerem dessa maneira, né? Ele fica como uma figura até, às vezes, como um ídolo para muitas pessoas, Sim. né? E, enfim, o pessoal acaba desconsiderando ou considerando que toda a maldade que foi feita foi por causa de uma condição social que aconteceu e o levou a isso. Sim. E ele acaba provando um ponto pro positivo, apesar da violência também. E aí eu fico nessa dúvida. Apesar dele ser um espírito ruim, ele estava destinado, de certa forma, a realizar coisas que iam reverberar positivo depois. Uhum. Ele veio predestinado à transformação, a uma transmutação. Na leitura traz assim que muitos achavam que eu não tinha arrependimento, que eu era cruel o tempo inteiro. Mas aí ele responde, só eu sei o tanto que eu sofria após os atos. Então, ele é uma pessoa que sofria em silêncio. Por mais que ele praticava tudo aquilo ali, ele sofria muito após. Então, foi um conflito na vida dele também o tempo inteiro. De duas situações, né?